Olá, gente. Boa noite a todos e todas. Já vamos começar. A gente teve uma dificuldade aqui para variar só um pouquinho na internet. Então, vamos lá. Deixa a turma aí entrando. Olá, Elaine. Olá, Rede IBB. Sara, olá, Sara. Gente, vamos começar, né? O pessoal vai entrando, como sempre. A gente tem ficado muito feliz com a oportunidade de poder estudarmos a Bíblia juntos, né? A gente poder meditar nesses textos de João, né? E muito feliz por ver, né, esse desejo do coração de muita gente de aprender mais, né, da palavra. Isso é importante, a gente gastar um tempo junto, investir um tempo junto. E aí a pandemia, uma das oportunidades que a pandemia trouxe, né? A pandemia não trouxe só coisa ruim, né? Trouxe oportunidades também. Foi a oportunidade da gente enxergar as redes sociais, né, a internet, como uma ferramenta de poder partilhar, né? Então tem sido muito bom a gente poder meditar, e aí estou ficando cada vez mais impressionado, de fato, com a quantidade de pessoas. Semana passada a gente teve 130 pessoas quase na quarta-feira, e esse número vem, graças a Deus, pessoas chegando para estudar juntos. Isso é importante, significa que a palavra está chegando a mais pessoas, né? Então vamos lá, eu quero compartilhar. A gente tem um momento de oração aqui para a gente poder entrar no texto, orar por você, né? Orar pela nossa igreja. Eu estou aqui na igreja, na verdade no lugar onde a igreja se reúne, né? A igreja está aí. E a gente teve um dia intenso aqui hoje de preparativos, quase não sai, para o nosso culto no fim do mês, né? No fim do mês, se Deus quiser, a gente começa com 50 pessoas de manhã, 50 pessoas à noite. Se você não se inscreveu lá no link, você precisa se inscrever no link, tá? Para a gente saber quem vem, né? E como a gente tem uma quantidade limitada, quando chega a 50 pessoas, a gente interrompe e a pessoa se inscreve ou para o outro horário do culto, ou de manhã ou à noite, ou então para a semana que vem. Então, quero dizer a vocês, se você recebeu o link, faça a inscrição, mande para quem você sabe que está querendo vir para o culto, né? Outra coisa, se você estiver achando que a gente está com alguma dificuldade de áudio, está vendo algum problema, você coloca aí nos comentários, que aí eu estou de olho e aí a gente vai seguir. Então, vamos orar para a gente começar. Senhor, muito obrigado por essa semana tão intensa, com tantas oportunidades de serviço, né? Muito obrigado pela oportunidade de aprender a Tua Palavra, para a gente poder compartilhar a Tua Palavra. E nós agradecemos muito por isso, por todas as bênçãos, pela Tua presença em nossa vida. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está nos vendo aqui, através da Tua Palavra também essa noite. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente, vamos lá. A gente parou em João, capítulo 18, então vai aí na sua Bíblia. João, capítulo 18. Estamos terminando João. Pastor, a gente vai para onde quando a gente terminar João? Nós vamos para Eclesiastes, tá? A gente sai de João e vai para Eclesiastes. Bom, vocês sabem que eu tenho mania de ler o livro inteiro antes da gente estudar com a igreja novamente, então eu volto e leio o livro todo. Bom, se você está acompanhando, já me acompanha aí nas redes sociais, você já percebeu que todo dia eu estou postando aí Provérbios, que são as minhas devocionais pessoais, e Eclesiastes, que é os estudos para quando a gente for para Eclesiastes. Terminou João, vamos para Eclesiastes. Eclesiastes tem coisas extraordinárias assim, para o nosso dia a dia, e aí vai abençoar muito você. Ó, que coisa boa, Everton chegou, Daniela chegou, missionária Ivoneide Sobral está aqui com a gente, ó, que coisa boa. Missionária, um beijo para a irmã Gideilda, viu? Mande um abraço da gente lá para ela. A gente continua orando aí por vocês, né, por esse momento aí que o Senhor tem trabalhado aí na vida de vocês, na saúde, em tudo, tá bom?
Bom, então vamos voltar lá para João, capítulo 18. A gente chega agora no verso 15, né? Então, a gente tem visto que desde o capítulo 16, Jesus já começa a preparar os discípulos, anunciando que ele não vai ficar, né? Os discípulos não entendem muito claramente no começo de que Jesus haveria de morrer. Parece que continua na cabeça dos discípulos aquela ideia de que Jesus seria um Messias que iria libertar, que não, como é que o Messias morre? Como é que o Messias se deixa ser preso, né? Então Jesus começa a desconstruir essa ideia na cabeça dos discípulos, já no capítulo 16, dizendo que eles não deveriam ficar tristes, porque o Senhor haveria de enviar o Consolador, e ele ia convencer os discípulos. Então, do capítulo 16 em diante, é a cena, né, final que leva à crucificação, morte e ressurreição de Jesus. No capítulo 17, então Jesus faz a oração, né? Aquela oração que ele ora por ele ora pelos discípulos, ele ora por nós, por mim e por você. A gente estudou bem esses textos nas semanas anteriores. E agora no capítulo 18 é a parte em que Jesus começa a deixar a vivência com os discípulos, porque ele é preso, e ele passa a vivenciar o caminho, né, do sofrimento, né? Então, entramos no capítulo 18, a partir do verso 15. Então, João 18, a partir do verso 15. Deixa eu colocar aqui no comentário para João 18, para quem entrar depois já entrar no texto, do 15 ao 27. Tá? Pronto. Pronto. Fixar comentário. Pronto, agora quem entrar já vê qual é o texto. Então, João 18, do 15 a 27. A palavra de Deus diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam com Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e por isso entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Mas Pedro ficou à porta, do lado de fora. Então o outro discípulo conhecido do sumo sacerdote saiu e falou à criada que cuidava da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada que cuidava da porta perguntou a Pedro: você também não é um daqueles discípulos dele? E Pedro respondeu: não, eu não sou. Então estavam ali os servos, né, verso 18, estavam ali os servos e os guardas, os quais haviam acendido uma fogueira para se aquecerem, pois fazia frio, né? Pedro também estava ali, em pé no meio deles, esquentando-se. E o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e do seu ensino. E Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e nos templos, onde os judeus se congregam. Nada falei em oculto. Por que vocês me interrogam? Pergunto aos que me ouviram o que lhes falei. Eles sabem o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? E Jesus lhe disse: se falei mal, mostra esse mal. Mas se falei o que é correto, por que você me agride? Então Anás enviou amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro ainda estava ali esquentando-se. E perguntaram então: tu também não és um dos seus discípulos? Mas ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: acaso não te vi com ele no jardim? E Pedro o negou outra vez. E imediatamente o galo cantou. Senhor, obrigado pela tua palavra, mais uma vez por cada pessoa que nos assiste aqui essa noite. Nós agradecemos por essa oportunidade da gente poder meditar. Que a tua palavra não só penetre em nossos corações e na nossa mente, mas que ela provoque mudanças profundas, de maneira que nós nos pareçamos mais, cada vez mais, com o teu Filho Jesus. Nós oramos por isso e nós agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Bom, muito bem, gente. A gente está vendo, olha aí, o Beto entrou agora e Miguel, né? Miguel está aqui. Seja bem-vindo, Miguel. Pastor Miguel, que é pastor lá da Igreja Batista da Lagoa. Igreja que foi conciliada domingo agora, né? E é uma igreja, uma das mais novas igrejas aqui em Recife, se reúne ali na Igreja Batista da Lagoa, que tem sido uma bênção ali para aquele lugar, né? Então seja bem-vindo, viu, Miguel? Bom, a gente aqui chega então nesse momento bem conhecido, né, de todos nós, em que Pedro nega a Jesus, né? Jesus chega então com esse outro discípulo que o João está falando aqui, exatamente Judas, né? O discípulo que conhecia Jesus e entrou lá, ele era conhecido do sumo sacerdote, ele está aqui falando de Judas. E aí Jesus entra com Simão Pedro. É muito interessante como se dá essa negação de Pedro, né, em relação a Jesus, né? E a gente, é muito fácil a gente olhar para o texto e dizer assim, olha aí, Pedro é um discípulo xing-ling, né, um discípulo meia boca, ele não era um discípulo muito firme, porque ele negou Jesus, né? Mas na verdade, a Bíblia é um livro que conta narrativas reais, de pessoas reais que são como eu e você. Em certa medida, todos nós somos parecidos em alguns aspectos com Pedro. Pedro, em alguns momentos, ele é muito intrépido e ele vai, tanto que quando a igreja se dispersa em Jerusalém, Pedro é aquele que permanece em Jerusalém e que fica em Jerusalém liderando os discípulos até Tiago assumir depois, né? E esse é o Pedro que aqui também comete erro, que negou a Jesus, né? A gente vê Tomé, por exemplo, a gente vê Tomé um pouco depois aqui dessa narrativa, que é alguém que nega acreditar, né? Desacredita que Jesus ressuscitou e que diz aquela frase famosa, se eu não ver, se eu não tocar nele, então eu não vou acreditar. Mas se você vê alguns textos atrás, Tomé foi o mesmo discípulo que quando Jesus disse que ia voltar para Jerusalém, ele disse assim, vamos lá para morrer com ele. Então a Bíblia não é um livro que se monta personagens e que esses personagens eles são super-humanos, eles não são humanos. Não, a Bíblia é uma narrativa de coisas que aconteceram e que conta a história de pessoas como eu e você, que se dispuseram a ser discípulos de Jesus, que se dispuseram a seguir Jesus, como eu e você. Então, aqui a gente chega num momento em que Jesus, em que Pedro nega a Jesus, ali nesse contexto todo, né? Primeiro Pedro, ele nega Jesus, é interessante, em 3 instâncias diferentes, mas há em 3 grupos diferentes, tá? Pedro, ele nega primeiro a Jesus em relação às pessoas que estavam no entorno dele, ou seja, aquela empregada ou aquela criada que cuidava da porta do templo. Então Pedro nega a Jesus em um ambiente comum, Pedro nega Jesus diante das autoridades e Pedro nega Jesus diante dos religiosos, né? Muito interessante, esses 3 grupos aqui, a gente vai pensar um pouquinho no que significa essa negação aí de Pedro a essas 3 pessoas. Então, a primeira coisa é que Pedro, de fato, há uma hora, gente, e essa hora sempre chega para mim e para você, em que nós seremos desafiados, em que vai estar na reta, diante de nós, salvaguardar a nossa vida ou negar Jesus, né? A gente escuta muito isso da igreja perseguida, né? A gente escuta como é animador, embora seja difícil da gente ver e da gente ouvir testemunho da igreja perseguida, mas haverão momentos na nossa vida também, aqui, na nossa instância, nas pessoas que temos contato, que em algum momento, em uma mão a gente vai ter negar Jesus, e em outra mão a gente vai ser prejudicado porque não negou. Quanto mais o mundo avança na direção de ser contra o que o Evangelho significa, né? De ser contra
a gente se submeter ao senhorio de Jesus, né? Num mundo em que é cada vez mais libertino, que troca liberdade por libertinagem, esse mundo não se submete a Deus. É esse mundo que eu digo enquanto algumas pessoas, claro, né? Eu e você somos prova de pessoas que tomaram a decisão de ter Jesus como Senhor da sua vida. Então, é nesses momentos que são emblemáticos em que a gente vai ter numa mão negar Jesus para salvaguardar a nossa vida, a nossa reputação, o nosso emprego, o nosso bem-estar com as pessoas, ou afirmar que somos discípulos de Jesus e colher as consequências disso, né? E hoje, como é difícil se colocar como discípulo de Jesus, porque há muita confusão sobre o que é ser evangélico. Às vezes, quando eu estou em algum grupo que não é necessariamente um grupo religioso, que alguém diz assim, Jades é evangélico, é Jades? Aí eu digo assim, olha, eu sou do evangelho. Porque hoje a palavra evangélico se tornou um estigma, e aí nesses últimos dias é ainda mais complicado de entender. Porque você vê um grupo de evangélicos à porta de um hospital, por exemplo, naquela situação que você tomou conhecimento da menina de 10 anos, que era estuprada pelo tio de 33, e que ela ficou grávida e que foi levada até uma clínica aqui em Recife, foi trazida para cá para passar por uma cirurgia abortiva, né? E aí haviam grupos na porta do hospital de evangélicos agredindo a menina. Como é que você chama uma menina de 10 anos que vai praticar um aborto de assassina? Que evangelho é esse, né? E se multiplicam, claro, os textos, e eu não vou entrar nesse mérito aqui sobre essa situação da menina, mas a gente fica perguntando, o evangelho, ele acolhe a menina, ele acolhe o feto, e ele acolhe o camarada que cometeu o crime. O evangelho é muito maior do que essa lógica que a gente tem de direito e justiça, né? É claro que o evangelho acolhe para a mudança, né? Para a mudança do camarada que cometeu um crime, ele ser, depois de cumprir a justiça dos homens, ele ser transformado por isso, a fim de que isso não aconteça novamente. Mas quando a gente olha aqui para o texto e a gente vê como era o comportamento dos discípulos de Jesus, nesses momentos que são chave, a gente se vê nisso e essas coisas precisam chamar a nossa atenção. Então, Jesus está na mesa com os discípulos, aí os discípulos estão perguntando quem é o maior. Será que eles haviam entendido que Jesus veio para servir? Que o discípulo precisa servir? De que maneira a gente segue o mesmo roteiro de que a gente quer ser servido nos momentos difíceis? Não é verdade? Aqui a gente vê que Pedro nega Jesus porque afirmar-se discípulo de Jesus era entender que ele sofreria consequências e atentados contra a sua própria vida. Então Pedro opta pelo caminho de não se declarar discípulo de Jesus para não sofrer as consequências. Então esse é um primeiro desafio para mim e para você. Se somos discípulos de Jesus, se nos entendemos discípulos de Jesus, se o senhorio de Jesus é sobre a nossa vida, a gente vai precisar entender que seguir a Jesus implica em um sacrifício consciente e necessário para obedecer a Deus, né? A gente vê que há uma dispersão da igreja, a gente vê que há uma dispersão dos discípulos, algumas cenas aqui depois, tanto que quando a gente for para o capítulo 21 de João, você vai ver que os discípulos estavam 2 semanas escondidos dentro do mesmo lugar. Jesus aparece uma vez lá e depois aparece novamente. Então, os discípulos tinham muito medo, e não tem problema nenhum em ter medo, né? O medo é uma reação natural da gente. O perigo é, por medo, a gente... Então, gente, desculpa, vocês acreditam, o telefone tocou aqui, já voltamos. Então, o desafio é para todo discípulo e discípulo de Jesus, todo discípulo e discípula de Jesus, entender que se ele segue Jesus, haverá um momento na sua vida em que ele vai precisar optar entre salvaguardar a sua vida e obedecer. Entre se declarar fiel a Deus, se manter fiel a Deus e negar Jesus. Eu quero ler aqui para vocês, pensando nisso, entre obedecer e negar Jesus,
a carta de Paulo, a sua segunda carta de Paulo, ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 3, que fala sobre esse ambiente de negação de Jesus, né, de negação da obediência a Deus. Eu queria convidar você a gente ler um pouquinho. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que diz assim, Paulo dizendo a seu filho na fé, Timóteo, ele dizendo o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias haverão tempos difíceis. Os homens, ou os seres humanos, amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes. Olha o tamanho da lista agora. Serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem. E a lista continua. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando o poder. Afasta-te também destes, porque eles estão os que se intrometem pela casa e conquistam mulheres carregadas de pecados. Eles não, aí no verso 9, eles não irão mais adiante, pois a sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com Janes e Jambres. Janes e Jambres é uma história de dois homens que resistiram à liderança de Moisés e acabaram vivenciando, colhendo na sua vida os frutos da desobediência, né? Mas aí no verso 10, Paulo a Timóteo diz o seguinte: tu, porém, Paulo olha para Timóteo, depois de descrever esse quadro todo, que vocês viram essa lista enorme, gigantesca, de comportamentos que não tem nada a ver com Deus, Paulo então agora vai dizer assim para Timóteo: mas você, Timóteo, tenha observado a minha doutrina, procedimento, intenção e fé, paciência, amor e perseverança. Aí no verso 14 Paulo diz assim: tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, do que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, que o ambiente ao redor de Timóteo vai ser um ambiente que favorece a negação de Jesus, a negação do senhorio de Jesus sobre a vida de Timóteo. Então, voltando agora para João 18, quando Pedro nega Jesus, há também um ambiente que favorece Pedro negar a Jesus. E é isso que vai acontecer comigo e com você. A gente vai ter o tempo todo um ambiente de pessoas que vão de alguma maneira esperar e nos provocar para a gente negar Jesus, sabe? E a gente pode negar Jesus sem ser com a boca, a gente pode negar Jesus com as ações. Então às vezes é um amigo seu que sabe que você é discípulo de Jesus e que vai lhe oferecer algo que ele sabe que não é próprio de quem é discípulo de Jesus. E aí quando você topa, ele joga na sua cara que você topou. Mas a gente sabe disso, a gente sabe que é assim. Então às vezes é algo que não tem a ver com esse bom testemunho que a Bíblia aponta que os que são discípulos de Jesus devem ter. Então, voltando para o texto, né, a gente pega Paulo com Timóteo e Paulo diz: olha, em meio a esse ambiente todo, permaneça no que você aprendeu. O grande desafio então para não negar a Jesus, o grande desafio para não dar as costas a Jesus, a desobedecer a Ele, a envergonhar o Evangelho, é permanecer naquilo que você aprendeu, como disse Paulo a Timóteo. E Timóteo havia sido criado pela sua avó Lloyd, né? E ele havia, muito provavelmente, seu pai era alguém grego que conhecia o Evangelho. E ele havia sido criado, como diz no começo da carta, nas Santas Escrituras, ou nas Santas Palavras, né? E aí, o que é que Paulo está dizendo a Timóteo? Permaneça na palavra. Em tempos difíceis, permaneça na palavra. Em tempos difíceis,
esteja fortalecido na palavra. Por quê, gente? O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que o ambiente onde a gente está é um ambiente que pode nos levar a ir numa direção que nada tem a ver com Jesus. Então, Pedro responde àquela mulher no verso 17, no capítulo 18, dizendo, quando aquela mulher diz a ele, você também não é um dos discípulos deste homem? E Paulo diz, não sou. E você sabe que nesse momento, aquela mulher estava trazendo Pedro para dentro. Né? Você lembra da narrativa anterior? Pedro tinha ficado à porta, Judas entrou com Jesus. Então, o sacerdote, ele havia pedido para a criada trazer Pedro também. A gente não sabe bem porquê. Mas aí é muito interessante, porque nesse momento, Pedro está junto de Jesus. Ele está no mesmo ambiente que Jesus. Ele está na mesma situação que Jesus. E aí Jesus permanece fiel ao Pai e Pedro nega Jesus estando próximo a ele. E isso é um desafio muito grande para a gente. Por quê? Porque às vezes a gente acha que estar na igreja, tem essa falsa impressão de que estar participando do culto na igreja é estar perto de Jesus. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, que estão na igreja, que participam do culto, que frequentam cultos de oração, mas que não têm o comprometimento com Jesus, a ponto de negar Jesus, mesmo estando na igreja, como Pedro esteve naquele ambiente com Jesus ali no julgamento, em pré-julgamento. E Pedro negou Jesus junto dele. Nós também podemos negar Jesus estando junto dele, porque não tem a ver com o lugar, tem a ver com o coração. Você lembra que alguns domingos atrás nós abrimos a palavra para refletir sobre Jesus em meio ao deserto. E como a história de Jesus no deserto, ela prova para a gente que ser obediente a Deus não tem nada a ver com a situação que a gente está passando. Não tem. E por que não tem? Porque Adão e Eva estavam no paraíso e negaram a Deus. E Jesus estava no deserto e obedeceu a Deus. João estava no deserto, João Batista, primo de Jesus, e obedeceu a Deus. Está vendo que não tem a ver com a situação? A gente é muito tentado a achar que eu não vou conseguir suportar, sabe? E a Bíblia diz que Deus não vai permitir que nós sejamos provados ou tentados mais do que nós podemos suportar. Então, se há uma situação de emergência, de tempestade, Deus sabe que nós podemos suportar. E nós estamos nesta situação, diz Romanos capítulo 8, verso 28, para que nós sejamos aperfeiçoados, nos tornarmos a semelhança de Cristo Jesus. Não estou dizendo com isso que Deus enviou aquela situação ruim, mas estou dizendo com isso que Deus pode usar essa situação para que a gente seja, a nossa fé seja trabalhada. Então aqui, quando a gente chega aqui agora, nesse segundo momento, a partir do verso 19, então o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinos. Veja. Então a mulher vai buscar Pedro na porta para trazer Pedro para o ambiente, Pedro nega, fica lá. Né? É o que diz o texto. E aí Pedro estava depois ele não sou. Aí no verso 19, verso 18. Então estavam ali os servos e os guardas que haviam acendido uma fogueira e se aqueciam, pois fazia frio, já era de noite, muito provavelmente. A gente tem que lembrar que a gente está na Palestina. A Palestina tem pouca árvore,
Então, em um lugar que tem pouca árvore para bloquear o vento, o que é que acontece de noite? Né? Você precisa lembrar de Jonas. A história de Jonas foi a mesma coisa. Você tem muito sol de dia, então é muito quente de dia, e à noite esfria rapidamente, porque não há retenção, porque não há parede vegetal para proteger do vento. Então eles estavam com muito frio, fizeram uma fogueira, e aí depois da mulher que tinha ido buscar Pedro para dentro, Pedro negou a Jesus a primeira vez, e aí o que é que Pedro faz? Pedro vai e fica em pé, no meio deles, se esquentando. Então, veja, aí vamos dizer assim, a câmera do narrador, ela agora volta-se para Jesus, né? Então, o sumo sacerdote passou a interrogar Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinos. Você lembra que no capítulo anterior Jesus disse, quando ele foi preso, olha, libere os discípulos, né? Libere eles, quem vocês estão procurando sou eu, eles não têm nada a ver com isso, tá? Aí agora Anás vem aqui interrogar Jesus acerca dos discípulos. E aí no verso 20 Jesus diz assim: eu falei abertamente ao mundo e sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se congregam. Nada fiz em oculto. Por que você me interroga? Pergunta aos que ouviram o que eu lhe falei. Eles sabem o que eu disse. Tendo dito isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que você responde ao sumo sacerdote? E Jesus lhe respondeu: se falei mal, mostra-me o mal. Mas se eu falei o que é correto, por que você me agride? Então Anás enviou o amarrado a Caifás, o sumo sacerdote. Vejam, todos nós sabemos que esse julgamento de Jesus foi arranjado. Do ponto de vista humano, ele foi arranjado, né? Jesus começou a ter multidões que estavam seguindo. E a influência de Jesus dentro do Império Romano só fazia crescer. Então, quando Roma vê, instigada pelos religiosos judeus, né? A gente lê muito isso em Atos, nas armadilhas dos judeus tentando matar Paulo. A gente vê isso tranquilamente. Aqui, os judeus então estão tentando fazer a mesma coisa com Jesus. Então o que é que Jesus faz? Jesus diz: olha, vocês estão me trazendo aqui para ser julgado como se eu estivesse fazendo alguma coisa escondido. Eu sempre falei o que eu tinha para falar abertamente nas sinagogas. E quando Jesus diz sinagoga e templo, o que é que Jesus está querendo dizer, né? Primeiro que na sinagoga Jesus trazia ensino, era uma prática judaica, de às vezes dentro da liturgia do culto, na sinagoga, conceder a leitura de um texto bíblico a alguém de fora da sinagoga. Então, por exemplo, a gente encontra lá no início de Mateus Jesus lendo o rolo de Isaías. Ele lê dizendo que aquela profecia de que o ano aceitável do Senhor tinha se cumprido, que ele havia vindo para trazer visão aos cegos, liberdade aos cativos. Então ele fecha o rolo e diz: hoje essa profecia se cumpriu. Então ali inclusive que começa a confusão toda. Então os fariseus aqui, né, os sumos sacerdotes, eles tentam pegar Jesus como se Jesus estivesse fazendo alguma coisa escondida. Jesus diz: eu não faço nada escondido não. Por que é que eles têm esse pensamento? Porque é a prática deles. Né? Acho que você já percebeu que às vezes o que uma pessoa interroga o outro é exatamente aquilo que a pessoa que interrogou tem um problema. Esse aqui é um caso. Então ele chega para Jesus e aí Jesus diz: olha, sou eu, tudo é comigo. E Jesus diz no verso 23: se eu falei alguma coisa errada, quando ele usa a palavra mal, ele está dizendo no sentido de que era blasfêmia. Então, se eu falei o que é correto, por que você me agride? E aí agora a câmera sai de Jesus está saindo amarrado daquela sala,
e volta para Pedro. Onde é que Pedro estava? Lá com os guardas em pé se esquentando. Ao invés de estar com Jesus, passando pelas mesmas coisas que Jesus passou, porque era discípulo de Jesus, Pedro vai lá para fora. E aí, você vai para o 25. Então, Simão estava ali ainda, se esquentando. Então perguntaram, você também não é um daqueles discípulos dele? E Pedro negou, dizendo, não sou. Um dos sumos sacerdotes, parente daquele a quem Pedro cortou a orelha, perguntou. Quem foi que era? Ele era parente daquele que cortou a orelha. Ele está falando de quem? Cena anterior, Malco. Ele era parente de Malco. Que Pedro decepou a orelha, ou cortou a orelha, né? Bateu, e não sei se era para acertar, se é porque Pedro era ruim de mira, porque Pedro queria matar mesmo o cara. E aí acertou a orelha, Jesus vai lá e resolve a questão da orelha. Esse cara, que era parente desse soldado, chega agora e diz assim, eu acho que eu te vi lá, não foi não? É claro que era Pedro. É claro que era Pedro. E aí nessa cena final, depois de ter negado para a empregada, lá para a criada, né, do sumo sacerdote, Pedro agora nega diante dos guardas, que são as autoridades, e ele nega mais uma vez diante do servo, do sumo sacerdote. Veja que coisa, como Jesus vai trabalhar com Pedro depois, lá no capítulo 21, quando ele se encontra com Pedro. Pedro estava tomado pela percepção de se autopreservar. E eu quero finalizar aqui esse trecho aqui, esse final aqui conosco, sobre essa lógica de autopreservação que todos nós temos. Sabe, a gente vive uma época em que as pessoas não querem se gastar pelo Evangelho. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de vida, de se gastar por amor a Deus, no serviço da expansão do Evangelho, né? Às vezes eu encontro alguém e aí alguém diz assim, filho de fulano quer ser pastor, aí alguém diz assim, misericórdia. Vocês sabem, lá no seminário, a pastora Lídia está aí, né, ex-aluna do seminário, estudou teologia lá por um tempo, e aí não é incomum você chegar no seminário e ver pessoas que perderam a fé, que não querem se gastar, que acham que reino é um lugar para ser servido, sabe? E aí o convite do texto para mim e para você aqui é que a gente entenda que ser discípulo de Jesus é e tem a ver com se gastar. Eu gosto muito da ilustração lá do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. E você imagina que quando Jesus conta essa história de ser sal da terra e luz do mundo, não havia luz elétrica. A luz ela era com candeeiro, e o candeeiro tinha que ter um óleo, e você coloca o óleo, né, e aí o candeeiro vai consumindo o óleo para poder se manter aceso. Hoje a gente poderia dizer que o fogo consome a vela para poder se manter, né? Para iluminar algo é consumido, para iluminar algo é gasto. E a gente vive uma época em que o grande desafio para não negar Jesus é se gastar por Ele. É empreender um caminho de se gastar por amor a Jesus na obra. É muito interessante que você vai perceber que Pedro entende isso muito melhor
O que significa isso no capítulo 21? Pedro aqui comete esses erros, que eu e você também cometemos, somos tão pecadores quanto Pedro, e aí a gente está aprendendo com esse erro de Pedro. Não quer dizer que Pedro é melhor ou pior que a gente, ele é ser humano igual a gente. Mas o desafio que está posto para mim e para você é exatamente a gente não ter, nesses momentos de crise, entre se autopreservar e negar Jesus, ou viver Jesus e se gastar. Porque não tem como iluminar o mundo, ser luz, sem se gastar. Não tem como a vela iluminar o ambiente sem ela se gastar, sem ela se queimar. Então cabe a gente perguntar: em que situações eu estou me gastando no reino? Como o que eu tenho, como os meus bens, como o meu dinheiro, como o meu conhecimento, eles são gastos, investidos no reino de Deus? De que maneira a nossa vida ganha ainda mais sentido quando a gente investe quem nós somos na obra de expansão do reino de Deus? Pastor, como é que eu trabalho no reino de Deus? Então, Jesus já tentou ensinar o mestre da lei lá em Lucas 10, mas o cara, qual é o maior mandamento, Senhor? Jesus questiona ele, porque ele não entende que a vida do discípulo de Jesus é como Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu amei você, disse Jesus. Vejo que isso ainda é mais difícil do que a maneira como o mandamento tenha sido formulado em primeiro lugar. Amai a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí tem muita gente que usa esse verso para dizer assim: você ama o próximo como você mesmo. Você tem que aprender a se amar primeiro para amar o próximo. Não, esse verso é anterior a esse segundo que Jesus diz: ame a Deus em primeiro lugar e ame ao próximo como eu amei você. O parâmetro para amar o próximo não é como eu amo mais a mim. O parâmetro para amar o próximo é como Jesus me amou. Aí eu vou amar o próximo. Porque nem essa desculpa de não ter aprendido a se amar a gente tem mais. Porque Jesus, o exemplo de como ele amou, a gente deixou claro. Então chegamos a esse momento aqui em que Pedro nega Jesus, entendendo que o desafio para nós é que nós não podemos negar Jesus quando nós estamos vivendo a nossa existência, a nossa vida. Não adianta eu vir à igreja, não adianta eu participar de grupo, não adianta eu estudar a Bíblia, mas se eu mesmo junto de Jesus, como o próprio Pedro, eu nego a Jesus constantemente. Então o texto vai provocar, essa narrativa vai provocar na gente a aprender com Pedro, aprender com os acertos e aprender com ele. Tem um ditado que diz que o sábio aprende até com o erro dos outros. O tolo não aprende nem com os seus próprios erros. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que os textos bíblicos e as narrativas que falam sobre erro de pessoas não é para mostrar que a gente é mais esperto, não é nada disso. É como um alerta, uma luz que de semáforo que fica atenção lá piscando, dizendo: olha, te liga nisso aqui, cuidado para você não negar a Jesus, estando próximo a Ele, como Pedro foi. Então que o Senhor nos ajude a gente permanecer fiel, que o Senhor nos ajude a amar a Deus em primeiro lugar, que o Senhor nos ajude a não negar a Jesus no nosso dia a dia, a vivermos como alguém que é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus não revida o mal com o mal,
mas revida o mal com o bem. O discípulo de Jesus não se vinga. O discípulo de Jesus não se... mesmo quando ele se ira, ele não peca. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O problema não é só se irar, não é ter uma raiva exacerbada, mas é não deixar que essa raiva controle as nossas ações. Então, que isso não negue a Jesus, que as nossas emoções, as nossas ações, elas não neguem a Jesus. Por último, eu quero convidar você a pensarmos sobre fidelidade a Deus, não é verdade? Sobre ser fiel a Deus nesse tempo. Você viu quando a gente leu a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, né? Que tempo difícil para Timóteo. A lista de problemas ali naquela carta é muito grande. É um negócio para você olhar, e se alguém dissesse assim: ó, você vai para tal ambiente, você vai receber uma tarefa para trabalhar no ambiente, o ambiente fosse igual àquele lá de Timóteo, lá na carta de Paulo, meu Deus do céu, eu fico pensando quem aqui ia topar. Mas Timóteo topa, Paulo topa, e Paulo ensina a Timóteo que o segredo de vencer situações difíceis é permanecer na palavra. Quanto mais nós permanecemos na palavra, mais fortalecidos nós somos. Então eu quero convidar você essa noite, minha querida e meu querido, a nós pensarmos sobre permanecer na palavra, para enfrentarmos esse ambiente que Paulo enfrentou, que Jesus enfrentou, que Pedro enfrentou, que Timóteo enfrentou, para que a nossa reação seja uma reação de obediência e fé, de firmeza. E por que isso? Porque se a gente está firme, né, se nossos pés estão ancorados e amparados sobre a rocha que é Jesus, a gente vai ter segurança para lidar com a tempestade. Você lembra de Jesus falando, tentando ensinar os discípulos que a casa construída sobre a rocha, ela tem a ver com aqueles que ouvem a palavra e as praticam. Lembra disso? Se você é praticante da palavra, você não só escuta, ela vem para o coração e depois vai para a mente. Você se torna um praticante da palavra. Sua vida está alicerçada sobre a rocha. Então vamos pensar nisso. Quero continuar convidando você a investir tempo de leitura na palavra, né? Se você é da nossa igreja, toda segunda-feira você recebe no WhatsApp aquele roteiro de estudo com o esboço do sermão da mensagem do domingo e o roteiro de estudo lá durante a semana, com vídeos, com músicas, com áudios e com as indicações de leitura que tem a ver com a mensagem do domingo. Várias pessoas têm mandado mensagem: pastor, olha como esse negócio tem abençoado minha vida, de ler a Bíblia direitinho, né? Não ser uma coisa solta, só para ler por ler, né? Se você quer receber esse roteiro de estudo no seu WhatsApp, e você não é daqui da nossa igreja, você pode depois mandar uma mensagem aí no direct para o nosso Instagram, e aí a gente vai enviar para você o estudo do último domingo. Tá certo? Quero convidar você, então, a gente ter esse momento de oração juntos. Mais uma vez, dizer a você que no próximo domingo nós estaremos transmitindo o culto que ainda não foi aberto, né? O culto do domingo ainda é um teste, inclusive só com o pessoal da liderança, para a gente rever só a parte final, para no domingo 30 poder receber você
Apenas 50 pessoas, você vai ter um link lá, você preenche o link lá, né? Lá tem as instruções do que pode, do que não pode, quais são os perfis, né? E 50 pessoas de manhã, 50 pessoas à noite, né? A gente tem 300 lugares, então a gente já fez aqui direitinho, hoje eu estive dando uma olhada com a equipe aqui, a questão dos lugares certinho, né? E aí tem muito espaço, com distanciamento, tudo certinho, né? Vai ter aquela pistolinha de aferir a temperatura, a limpeza com álcool em gel, seguindo os protocolos certinhos, e aí você está com a gente. Se você não pode estar com a gente porque é grupo de risco, né? Porque tem criança pequena, porque é paciente crônico, aí não tem problema, você entra no nosso canal Igreja Batista Imperial Recife, não do Instagram, mas do YouTube, e nós às 18 horas em ponto, se Deus quiser, estaremos transmitindo o culto para que você possa assistir junto conosco, né? 200 e tantas pessoas, quase 300 pessoas assistiram o culto já de maneira virtual conosco no último domingo. Então pegue o link, encaminhe para outras pessoas, né? Isso é uma oportunidade de outras pessoas assistirem, poder refletir sobre a palavra, louvarem ao Senhor, né? A gente tem uma época que o pessoal está assistindo tanta coisa e às vezes algumas dessas coisas fazem tanto mal. Então pegue o link lá e mande para um amigo seu da escola, mande para um vizinho seu, mande para o grupo da família, mande para as pessoas. Eu tenho mandado para o grupo da minha família, tenho mandado para os meus amigos, para o meu pequeno grupo, para o meu pequeno grupo no seminário. Eu tenho postado na internet, no meu Instagram, no Stories. Então, faça isso. Compartilhe o vídeo com outras pessoas também. Tá bom? Não deixe de orar por sua igreja. Continue orando por nós. Nós continuamos orando por você todos os dias pela manhã. Fique firme, se cuide, siga todas as instruções certinho. Não saia de casa se não for necessário. Se precisar sair, né, leve seu álcool em gel. Vá de máscara. Eu mesmo estou de máscara. A minha máscara está aqui do lado. A gente passa o dia aqui, aí tem usado a máscara. Então vamos fazer isso para a gente ficar bem. Não vamos tentar a Deus, como disse Jesus no deserto, né? Deus está cuidando da gente, então não vamos tentar a Deus sendo irresponsáveis, tá? Daqui a 1 hora esse vídeo também aqui estará no canal do nosso canal do YouTube. A gente vai baixar aqui no Instagram, ele vai para o IGTV e aí logo depois a gente vai baixar e colocar no YouTube. Tá bom, gente? Deus abençoe muito você e que Ele derrame muita graça na sua vida. Fique firme, vamos estudar a Bíblia juntos. Essa semana a gente está começando, esqueci, ó. A gente está começando amanhã um congresso de jovens e adolescentes da nossa igreja. Vão ser 3 dias de live. Você pode acompanhar por aqui pelo Instagram, né? Uma live vai ser feita aqui com o pessoal da equipe Louvor e um grupo pequeno de jovens, até 50 pessoas. E no sexta e no sábado vai ser virtual também por aqui. Então acompanha aí, fique de olho que tem mais palavra aí amanhã, sexta e sábado e também no domingo, né? Oportunidade cheia aí, 7 horas da noite para a gente estudar a palavra, tá bom? Deus abençoe você, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado, obrigado por essa noite, obrigado porque foi possível a gente transmitir essa reflexão da Tua Palavra aqui. Não houve nenhuma dificuldade com a internet, então nós agradecemos por isso. Abençoa a Tua igreja, abençoa o congresso amanhã, cada pessoa que nos ouviu, cada pessoa que nos viu. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um cheiro grande. Sim, Carol está lembrando aqui que a gente continua orando por Luísa, filha de Paulo e Alcides, né? A gente está aguardando aí o resultado de uns exames que ela fez para saber como é que estão as coisas, tá bom? Um cheiro, Kathleen, Elaine, Carluca, todo mundo que está nos assistindo aí, um grande cheiro para vocês. Para quem está nos visitando, nos visitou hoje à noite, seja bem-vindo, volte, esteja conosco aí nas outras vezes, tá bom? Um cheiro, boa semana, Deus abençoe.